noite. Olha, antes de mais nada, queria agradecer enormemente as pessoas que estão aqui, pessoas essas que Deus me permitiu compartilhar, vivenciar, e hoje à noite estão aqui. É a minha gratidão, uma noite fria de São Paulo, né? E que o nosso nicho de trabalho são casais que têm filhos, e é difícil, né, arrumar as crianças para poderem estar como casal, mas eu aprecio isso muito, valorizo muito, e a minha gratidão que vocês estão aqui. Até mesmo porque eu preciso confessar a vocês que eu e a minha esposa, a Ruth, que está aqui, né, que a quem eu faço um agradecimento especial, ela justifica o título do livro, Dois é Melhor que Um, é graças a ela. Segundo, que nós estamos hoje com uma parte dos netos em casa para poder os pais viajarem. Que lindo, né? Já estou dando sugestões, né, práticas, né, de como manter o equilíbrio, né, da relação horizontal e a relação vertical. Não podemos esquecer nunca, com o passar do tempo, que casais são casais, marido e mulher, e casal é casal, pai e mãe. E não adianta ser um grande pai e um péssimo marido, e não adianta ser um grande marido. Desculpem. Daqui a pouco eu vou falar sem. Então, nesse sentido, já dando os agradecimentos, eu queria convidar para ficar aqui na mesa comigo duas pessoas muito importantes. Vou começar pela senhora líder da nossa comunidade, presidente, sempre presidente da federação em diversos momentos, senhora Vera Bobrov, por favor. Por favor. Senhora Vera Bobrov prefaciou meu livro, e aí com muito carinho eu agradeço as palavras que já ficam perpetuadas no livro, mas, graças a Deus, a comunidade a tem como uma referência na liderança, né? E vamos poder conversar um pouco sobre algumas questões que o livro aborda. Agradeço de coração a sua presença aqui conosco. Obrigada. Seja bem-vindo sempre nessa casa. Obrigada. E quero também convidar amigo de longa estrada, né, querido Mark Tawil, que conheci ele, aliás, muita coisa da minha história tem a ver com a escola Yavne. Também farei essa menção ao longo da noite, mas esse rapaz esteve conosco lá, agitou, trabalhou, contribuiu, e é com muito carinho que eu tenho ele aqui do meu lado, revivendo as histórias lá do passado, ele que me viu lá de trás. É muito carinhoso isso, de ter, inclusive muitos que estão aqui, fiz questão, né, de fazer uma chamada de algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer de longa data também e que estão aqui presentes. Tá bom. Então, a gente combinou também, né, Vera? Primeiro, boa noite. Sempre é legal. A Vera é uma dama, né? É uma honra estar aqui.
Fico muito feliz. Eu fico Muito, envergonhada. muito. Não, envergonhada. É que homem bonito é assim mesmo, a gente fica meio... Ó, essa obra é dedicada à elevação da alma de Yitzhak Ben Yaakov Mizan. E a gente gostaria de convidar aqui para uma rápida palavra a turma da família Mizan. Se puder vir aqui na frente, por favor. Esse aplauso já é para levantar, tá, pessoal? Aqui um fica empurrando para o outro, né? Aí vem os dois. Por que a gente escolheu esse momento, né, Rabino? Porque a gente sabe que um livro tem um custo. E a gente sabe também que é uma oportunidade da gente oferecer isso para uma pessoa que fez o bem. Então, primeiro, boa noite, seu nome. Boa noite, meu nome é Alberto. Alberto Mizan, sim. Boa noite, sou o caçula, Davi. Bem-vindos. Rabino, primeiro então o agradecimento do senhor. Olha, é muito importante fazer essa explicação aqui. A senhora Renata está ali, ok? Então, este livro, como outros, não é um livro que vendo, porque não vamos ganhar dinheiro com isso. Mas nós vamos ajudar a esclarecer alguns temas, como os que estão aqui, que é um tema essencial. E aí, precisa custear a gráfica e uma tiragem mínima, que já está no seu fim praticamente. Eu enviei esses livros para algumas pessoas, teve uma aceitação muito boa, e aí me inspirei em fazer esse encontro com vocês. Muitos de vocês acompanharam em aulas que programamos. E aí, quem vai me ajudar a publicar? Naquele momento, eu estava isolado, como a maioria de vocês, em função de pandemia. Procurei um sentido na vida, no meio da pandemia, e Deus me iluminou. Eu consegui, na pandemia, entre outras coisas que todos vocês e eu tivemos que fazer, eu fiz 2 livros. Um, que já tive a oportunidade de fazer o lançamento, que é sobre o rabino Dom Isaac Abravanel. E o outro, esse eu escrevi exatamente no ano de 2020. E no 2021, que a pandemia não ia embora, eu escrevi esse. Naquele momento, tinha falecido o senhor Isaac Mizan, Ben Yaakov, e aí procurei a família, dizendo: vocês querem me ajudar e homenagear ele? Eu preciso lançar essa obra. E eles me ajudaram. Estamos muito próximo do ano do falecimento do papai. Então, de comum acordo, esse pai deles era membro da diretoria dessa sinagoga. Ele era membro da comissão de obras dessa sinagoga, quando essa sinagoga ainda nem existia. A gente se reunia na hebraica, no almoço, e ele vinha sempre positivo, sempre sorridente e sempre nos ajudando. Então, esse livro ficou na minha gratidão à família, né? E a gente espera que a família saiba que essa é a casa do Isaac Ben Yaakov Mizan, é aqui. E essa casa tem muito amor, muito conhecimento, e não é só o que está aqui no livro, é o que nós fazemos no dia a dia. Eu devo isso a vocês, devo isso à senhora Renata, que está atrás, e a gente vai acender uma vela em memória dele, e vou fazer um mashkavá em memória dele, e pediria a compreensão do público para ficar de pé por 1 minuto. O mais velho, por favor. לעילוי נשמת יצחק מזן בן יעקב. רוח אדוני
תניחנו בגן עדן. טוב שם היא שמן טוב, ויום מעבד מאום היוולדו, סוד דבר כל נשמע את אלוהים יראה, ואת מצוותיו שמו כי זה כל אדם, המרחם, הוא ירחם על נפשם הטוב, מר יצחק מזר בן יעקב, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל השופעים עמו, בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Podem sentar. Boa noite. Eu queria agradecer a todos, ao Rabino, né, à comunidade, porque, na verdade, aqui era um lugar que meu pai gostava, amava, frequentava. E seria importante para ele ver isso aqui tudo. Mas, como ele não está aqui, nós estamos aqui. Então, eu queria agradecer pela homenagem, né, e a lembrança, que é muito importante para a família. Obrigado. Obrigado a todos. Hein? Quanto tempo os seus pais ficaram casados? Acho que uns 60 anos, né? Minha mãe, 56. É. E aqui, se você puder relembrar uma característica dele, uma coisa que ele gostava de fazer, ou uma frase dele que traga ele para esse momento. Como o Rabino falou, ele sempre era positivo, né? Tanto que ele gostava de uma obra, né? Então, para ele, tudo que motivasse a fazer algo positivo, algo para acrescentar, ele gostava. Era poder contar com ele, né? Essa era a característica mais forte dele. Sempre é positivo, sempre. Obrigado. Vera, vamos começar então? Primeiro eu queria que você contasse aqui para as pessoas, para todas e para todos, qual foi o teu sentimento ao escrever esse prefácio? Olha, posso ficar em pé? Obrigada. Eu gosto de ver as pessoas com quem eu estou falando. Se eu ficar sentada, eu não vejo ninguém. Então, assim, eu fiquei super honrada quando o Rabino me pediu para escrever o prefácio. Eu nunca tinha escrito prefácio. Eu também não tinha lido o livro. Eu confiava que seria um bom livro, porque eu sabia de onde vinha, mas eu não tinha lido. Então, eu imaginei o que o Rabino... Ele me disse que o livro era o resultado de várias conversas que ele tinha com os jovens dessa comunidade, os jovens casais. E eu imagino que ele poderia ter falado de bom para que vocês tivessem recursos para levar adiante uma vida de sentido, de amor, de companheirismo. Eu sabia o que ele imaginava, o que ele poderia ter escrito. E daí eu escrevi o meu prefácio, que nem sei se coube bem no livro, mas para mim foi uma experiência inusitada, honrosa, e eu fiquei muito feliz. Aqui, Vera, você fala o seguinte, que a gente vive um momento crítico na sociedade, pura verdade, momento de incerteza, momento que a gente está aflito sobre muita coisa, e a gente é agraciado com uma obra que aponta um norte. Que tipo de norte um livro como esse trata? Vou levantar e sentar toda hora. Eu penso o seguinte... Quando eu digo que a gente estava passando um momento traumático, não é novidade para ninguém. Nós todos estávamos preocupados com a nossa parte física. A gente estava passando por aquele tempo da pandemia, a gente não sabia o que era o dia de amanhã, a gente não conhecia a seriedade do problema, a gente não tinha noção de futuro. E nós estávamos todos nós, afastados do convívio familiar, afastados do convívio social nas escolas, nos escritórios, na sinagoga. Eu imagino, por mim, o que todo mundo devia estar passando. Então, quando eu vejo que alguém entende a
como que eu ia dizer loneliness, mas como que chama isso em português? Solidão. Desculpa, não é frescura, que faltou. A solidão. A solidão nos encampou, foi uma coisa muito difícil de superar, se é que superamos. E o Rabino vem e nos acolhe a todos com noções de confiança no futuro, de confiança em si, de esperança em dias melhores, impossibilidades de resoluções. Ele veio nos alimentar daquilo que nos faltava, que era segurança, esperança e conforto. E foi isso que eu vi nesse livro. Vera, embora não pareça, somos de gerações diferentes. E aí eu queria te perguntar, porque a gente falava aqui fora do ar, na reunião que a gente fez, da importância hoje de ter um rabino. Então, me conta um pouco da tua época mais jovem, até antes de casar, com quem você se aconselhava, se tinha figura de um rabino para aconselhar, e mais do que isso, hoje como é que você enxerga? A gente tem vários casais aqui casados, eu me casei quando eu fui casado pelo rabino, ele me deu conselhos antes, durante e depois. Então, assim, eu queria que você me contasse um pouco da tua experiência e dessa mudança de paradigma. Olha, ainda bem que você perguntou isso, porque essa é uma coisa que eu penso muito. Eu vejo vocês que têm, assim, a liderança de um rabino em quem vocês aprenderam a confiar, porque vocês vêm desde pequenos, frequentando a sinagoga, seus pais estão aqui, seus avós estão aqui. Então, vocês criam um elo de novo, de confiança, de respeito e de familiaridade com o rabino. No meu tempo, gente, era totalmente diferente. O líder da minha família era o meu avô. As famílias Ashkenazim chamam o avô de Zeide. O Zeide, na minha família, era o todo-poderoso, o que sabia tudo, o que resolvia tudo, o que dava ordens com um olhar muito doce. Meu avô tinha olhos azuis e quase sempre estavam lacrimejando. Eu morro de saudades dele, apesar que faz muito tempo que ele faleceu. Mas era uma pessoa que moldou, em grande parte, a minha vida e a vida da minha família. O que o Zeide resolvesse, estava resolvido. Não existia, na minha infância e juventude, a figura de um rabino. Eu não lembro. Eu frequentava a sinagoga do Lar dos Velhos. Meu avô foi presidente do Lar dos Velhos por 20 anos. E meu avô vivia no Lar dos Velhos. Eu, por exemplo, ia com ele no Mercado Grande, que é aquele mercado que naquele tempo chamava Mercado Grande, e meu avô, a moda antiga, fazia as compras da casa dele. Ele comprava para a casa dele e para o Moshe Zikenan, que era o nome do atual residencial do Einstein. Chamava-se Asilo dos Velhos, pura e simplesmente. Então, aquele era o meu segundo lar. Eu brincava no jardim, eu tinha amigas, a gente fazia amarelinha, a gente pulava corda, a gente fazia absolutamente tudo lá. E tinha a sinagoga, e os mais velhos eram os que rezavam e que a gente respeitava, e não tinha uma figura de rabino. E eu me acostumei com isso. Então, a minha tradição judaica é uma tradição familiar. As regras minhas judaicas são as regras do meu avô. Do jeito que ele fazia, continuou sendo feito quando ele faleceu, e foi, até que as coisas mudaram. Eu me casei, casei 2 vezes com meu segundo marido, que era uma pessoa mais ligada na comunidade. Eu comecei a conviver com a organização das sinagogas e com a figura importante, de peso, de presença dos rabinos. Mas na minha infância e na minha juventude não foi assim. Interessante. Nem precisa sentar, que eu já vou fazer. Estou brincando. Brincadeira. O rabino fala aqui no primeiro capítulo da utopia do amor. E ele chega a uma conclusão, você me corrige, hein, que o amor ideal, o amor de amadurecimento é o amor de doação. Queria saber como você enxerga isso.
Me fala um pouco do teu relacionamento marital. Como é que era, assim, ou conjugal? Era um amor de doação? Era um amor que você... Que tipo de doação que você acha que a gente precisa ter para ter um amor maduro? Olha, eu até acho que eu sei como o amor deve ser, mas eu não sei se eu sou um exemplo bom para isso. Eu não sei o quanto eu me doei, o quanto eu recebi, o quanto eu compartilhei. Eu sei que amar é querer tanto o bem do outro que a gente está até disposto a abrir mão dos seus próprios vontades, interesses, projetos e tudo mais. Eu não sei se eu fui, vamos dizer, se eu fui amorosa a esse nível, pelo menos em boa parte da minha vida. Quando eu me casei mais velha com meu segundo marido, eu tive um marido muito especial, né? O senhor sabe. Uma pessoa tão íntegra, tão inteira, tão perfeita e tão doadora, que a doação era mútua e eu não sei quem dava mais e quem recebia mais. O meu marido, o Jaime, de saudosa memória, que faleceu vai fazer 5 anos agora. O Jaime me deu condições de eu quase chegar àquilo que eu acho que seria um modelo o mais próximo que a gente espera de uma esposa. Com o Jaime, ele me trouxe os filhos dele. Ele tinha 4 filhos, eu tinha 3, e a gente juntou todo mundo. Então, através das crianças dele, especialmente dos 2 menores, a doação foi um pouco através das crianças. Eu encampei os filhos do Jaime de uma maneira que hoje eles são mais do que meus filhos. Eu esqueço até que não são meus de verdade. Então, a doação, para mim, eu acho que a mais intensa foi através das crianças. O Rabino fala uma coisa super interessante aqui no capítulo 2. Eu não vou ler todos os capítulos, tá? Mas me chamou a atenção porque ele traz uma espécie de um guia aqui. Então ele fala o seguinte: os 10 mandamentos, para quem realmente quer obter a afetividade. Ele fala de cooperação, ele fala de elogio. Parece tudo muito óbvio, mas no dia a dia isso não acontece. Da expressão facial, né, do afeto de estar perto, da qualidade de tempo de conversa. Então não é bater papo, é estar presente. Da qualidade de tempo de passeio, ele falou aqui dos filhos que estão viajando, é importante você ter tempo para a parceira ou para o parceiro. Uma agenda pessoal respeitada, ou seja, a tua autonomia, você já citou aqui. Estou pegando um exemplo da Vera, mas serve para todo mundo. A Vera é a voz da experiência aqui na frente, mas todo mundo tem um universo particular. A gente tem uma divisão de tarefas familiares. Nisso eu vou te dizer que eu pequei quando eu fui casado. Não está gravando não, tá, né? Não, tá bom. Nisso eu pequei. Eu sobrecarreguei demais a mãe das crianças no início. Hoje eu vejo. Eu acho que é um erro do homem, inclusive muito grande. E isso mina muitos casais. Sobrecarga de tarefa, sobrecarrega. Fixar limites para o trabalho e para a carreira, que é outra coisa também que a gente não enxerga. Você fala, mas estou trabalhando. E, na verdade, isso impacta diretamente as crianças como um todo, né? Às vezes, quando ela fala, pai, posso brincar? É 1 minuto que separa. A gente tem aqui a Estela, né, que é uma educadora parental e que fala muito disso, né? A importância daquele minuto que separa para educar também. Porque brincar também é educar e demonstrar que você está presente. Não terminar o dia zangado, isso é super importante, né? E dormir com aquele beijo de boa noite, nem que você está morrendo de raiva, né? Mas você tem que fazer. E no final, presentear a esposa pelo gosto dela. Isso é uma coisa maravilhosa. Não, é verdade, porque eu falo muito isso. Tratar o outro como o outro quer ser tratado, e não você. A gente tem mania de medir o outro pela nossa régua, né, Vera? E, na verdade, não é assim. Então, com base nisso, dos 10 mandamentos, eu queria te perguntar, o que falta hoje no mundo mais acelerado do que aquele que você viveu, e eu também, internet, inteligência artificial e tudo mais, o que falta hoje para que os casais tenham esse tempo de qualidade aqui?
Olha, falta, eu acho, inteligência para saber os perigos que a gente corre se a gente não está ligada nos desdobramentos. Porque a gente pensa, bom, eu tenho as minhas coisas, eu faço, amanhã eu resolvo isso, depois eu resolvo isso. Tudo é premente para o minuto. Se uma criança pede um carinho, é agora que ela precisa. Amanhã você também pode dar, mas agora é o momento dela porque ela te pediu. A mesma coisa, eu acho, com o marido. Eu, hoje, por acaso, foi hoje mesmo, eu não sou muito de rede social, eu só gosto de WhatsApp, porque eu mando recados para o pessoal do meu trabalho, eu uso bastante o WhatsApp. Mas caio nas mãos, sei lá, abri como chama o outro? O Facebook, e aparece uma história de um escritor brasileiro, não é escritor, esses que escrevem pequenos trechos. Autor, o colunista. Colunista. Então, um rapaz que passou em casa, junto com os pais, e via que eles mal se falavam. E estavam sempre juntos, você viu isso hoje, não? Não, mas você está adivinhando a minha próxima pergunta. Então, eles estavam juntos, mas nunca se falavam. A mulher estava costurando, o marido estava, sei lá, trabalhando alguma coisa. A mulher estava cozinhando, o marido estava ali lavando alguma coisa. E o menino tinha uma impressão péssima daquele casamento. E ele dizia, esse não é o casamento que eu quero para mim, quando chegar a minha vez. O pai faleceu, o menino que já morava longe, já não era casado, mas vivia fora da casa dos pais, vem para a casa da mãe e vê a mãe acabada. Desculpa, mãe, mas acabada por quê? Vocês passavam o tempo todo quietos. Eu não via uma palavra, eu não via um sinal de convivência. Elas, o quê? A gente falava a mesma língua, a gente não precisava falar. Eu sabia, eu sentia o que ele queria. E quando eu olhava para ele, ele sabia o que eu estava querendo dizer. E o nosso silêncio era tão prenhe de emoções. Eu estou sentindo uma falta tremenda daquilo que você chama de silêncio e que eu chamo da maior amorosidade, do maior encontro, da maior doação. Eu fiquei tão impressionada com esse pequeno trecho de Facebook, como eu estou falando para vocês. Realmente não precisa grandes discursos, grandes conversas, grandes manifestações. É aquele conhecimento da natureza do outro, das necessidades do outro, aquele olhar que não precisa de palavras, que já disse tudo. Então, que sorte dos casais que sabem desenvolver essa sensibilidade. E dá para viver dessa maneira. E quem ainda não conseguiu, dá tempo. Sabe, a gente pensa, eu nunca fui assim, eu não tenho essa tendência, eu não consigo ser carinhosa desse jeito. Gente, tem. Às vezes, a gente pensa... eu vou falar uma coisa. Quando eu era mais jovem, eu não tinha o hábito de dizer, oi, meu amor, não sei o quê. Eu falava o que tinha que falar, certinho, tipo meio militarzinho. E eu me dei conta que aquilo não estava legal. E no começo eu digo, eu estou fingindo, eu estou sendo artificial. Eu comecei, meu amor, você gostaria? Ai, que bom, obrigado, querido, não sei o quê. Aquilo entrou no meu sistema, no sistema emocional. E eu sou incapaz, hoje em dia, de falar com qualquer neto ou mandar o WhatsApp, não sei quanto, sem dizer, oi, meu amor, beijos da vovó, vovó que te ama, meu lindo, meu querido. Mas isso antes de ser avó. Bem antes de ser avó, então. Não, essa experiência de racionalmente perceber que eu tinha que mudar era o vocabulário, não era o meu sentimento, era o vocabulário, era a maneira. Isso faz muito tempo. Mas eu introjetei de tal maneira que hoje eu falo com minhas amigas, com os meus netos,
com uma doçura que eu mesmo sei. Eu digo, gente, está escorrendo mel da minha boca, porque eu gosto de falar assim hoje em dia. E não é mais artificial, é da minha natureza. Muito legal. Me lembrou uma frase muito comum no empreendedorismo, que é fake it until you make it. Mais ou menos, né? Você finge até dar certo. Tem muita gente que faz isso. Olha, eu tenho uma Porsche, o cara anda de Fiat. Aí um dia ele vai ter uma Porsche. Falou, tá vendo? Eu sempre acreditei. Ó, pessoal, o que a Vera falou aqui, que é super interessante, corrobora com o capítulo 8 do livro, que a relação conjugal influencia a educação dos filhos. Escreve aqui o Rabino Sami, tirando um texto de literatura judaica. A moral se desenvolve na criança antes mesmo dela se comunicar. Ela recebe um reforço científico. Aumenta a nossa responsabilidade de atuação como pais. Os nossos filhos são testemunhas de tudo, de como a gente fala, de como a gente se comporta, de como a gente se veste e até de como a gente come. Como homem religioso, diz o Rabino, não é difícil ele se fazer um exercício diário de que ele está sendo observado pelos outros. Ou seja, ele está consciente da supervisão do Todo-Poderoso, dos pensamentos e sentimentos. Esse é um princípio que refina o ser. Ele amplia a observação dos outros, em especial dos filhos. Que modelo eu estou dando para eles? Que é exatamente o que você falou. E aí eu te pergunto, Vera, até para a gente caminhar daqui a pouco, para começar a dividir a bola com o Rabino. O que você sente nessa Vera que você trabalhou racionalmente para ser mais amorosa nos teus filhos hoje? O que ficou dessa Vera para eles? Olha, eu não quero ficar assim muito orgulhosa dos meus feitos e das minhas, das minhas vitórias. Mas na minha casa, a vida inteira, nunca se falou alto. Eu nunca tive briga com meu marido. E não que eu não tivesse motivos, a gente tinha, tanto ele comigo e eu com ele. Mas nunca alguém levantou a voz. Eu tinha uma arma assim que quando eu ficava muito mal, eu chorava. Quando eu chorava, claro, acabava o mal-estar. Mas isso não era artificial, era porque eu não me aguentava. Eu chegava num ponto que, em vez de falar alto, eu chorava. E eu chorava, não precisava fazer um choro para fora, assim, era uma coisa interna minha. Mas eu sempre tive na minha casa o exemplo dos meus pais. Eu nunca vi meus pais falarem alto, ou brigarem entre si, ou terem qualquer tipo de grosseria. Eu nunca vi isso. Eu não vi e os meus filhos também não viram. Então, eu tenho a impressão que é nossa responsabilidade cuidar disso, especialmente da linguagem. Eu faço um trabalho, um dia, se vocês quiserem eu conto, não cabe aqui, mas de relacionamentos saudáveis com crianças e jovens. E uma das coisas que me preocupa muito é o descuido com a linguagem. As pessoas falam uns com os outros palavras, não é palavrão, não chega a ser palavrão, mas palavras grosseiras, palavras que não cabem no ambiente familiar. Eu nunca, isso é verdade, eu nunca ouvi um neto meu falar alguma palavra feia. Uma vez um falou uma coisa que eu não achei legal, e eu disse, olha, na frente da vovó, não. Nunca mais. E falei para um só. Os outros nunca falaram. Então, essa coisa dos modos, do refinamento, dos gestos, das posturas, é muito importante. A gente não quer um bando de filhos e netos, sem bons hábitos, isso se traduz em berço, verdade. Parece tão pouco importante, mas faz uma grande diferença. Não usando certas palavras, não se usa certas atitudes, porque os atos correspondem às palavras e vice-versa. Então, cuidando da palavra, a gente cuida do comportamento e das atitudes. Gente, que aula. Salva de palmas. Ô Vera, uma última pergunta, então. A gente tem visto, você é uma líder, certamente desde a escola até
os dias de hoje. E você passou por muitas entidades judaicas num tempo em que mulher em entidade, qualquer entidade, principalmente judaica, era uma coisa, ainda é uma coisa muito rara. E aí existe uma onda de uns 15, 20 anos para cá, talvez 30, de um novo feminismo, né? Um feminismo que muitas vezes ele é considerado agressivo, muitas vezes ele é considerado um apartheid para o homem, né? E eu sou um aliado do feminismo. Homem não pode ser feminista, me disseram, mas eu sou um aliado do feminismo. Eu vejo o feminismo como necessário para a gente ter um pouco mais de equanimidade na sociedade. Mas existe também um falso feminismo. Existe também um feminismo de mulheres que se arvoram na causa feminina para defender interesse próprio. Isso em todas as esferas da sociedade e todos os segmentos. Esse feminismo, do jeito que ele está hoje, da mulher empoderada, que eu acho que tem que ser, tá? Mas eu acho que às vezes ele passa um pouco do ponto. Da mulher hiperempoderada, da mulher que compete com o marido. Esse feminismo em especial destrói casal. Qual é o limite para você ser uma líder, como você foi e sempre vai ser, né? E você não chegar ao ponto de perder o afeto, a convivência com o teu marido? Olha, de novo, eu tive muita sorte, porque o meu marido, o Rabino Sabe, foi presidente da federação, trabalhou na Hava Kadisha, trabalhou no Renascença, bom, em todas. Ele era muito ligado à vida comunitária. E ele foi presidente da federação. Depois de uns 4, 5 anos, eu não vou contar porquê, eu me tornei presidente. E, desde o tempo que ele era presidente, nós fazíamos tudo juntos. O Jaime tinha que trabalhar, tinha as coisas dele, não sei quanto, então os discursos dele era eu que fazia. Ele me pedia assim, opinião em algumas coisas, e às vezes ele dizia, escreve o discurso e fala isso. Eu digo, não, isso não. Sabe, era uma parceria muito, muito rica e transformadora, porque ele me transformou, eu o transformei também, pelo outro lado, e a gente sempre viveu essa coisa comunitária em parceria. Então, não tinha essa coisa de um poder mais ou outro poder menos. Quando eu me tornei presidente, era uma coisa um pouco, vamos dizer, dava mais trabalho, eu era inexperiente, então o que um fazia em 10 minutos eu fazia em 1 hora. Então, tudo foi mais difícil. O Jaime nunca me deixou de lado, nunca cobrou pelas horas que eu estava ocupada com coisas comunitárias, e a gente quase fez tudo em parceria. Então, eu penso, mulheres que vão assim com cotoveladas querendo fazer espaço, eu acho que cai na primeira esquina, porque não é isso que a gente precisa. A gente precisa desenvolver respeito mútuo. Eu sei fazer, você também sabe. Eu faço isso e você faz aquilo. Dividir, participar conjuntamente com os homens das diretorias, dos escritórios, enfim, há muitas possibilidades de se trabalhar juntas sem vontade de destruir a capacidade do outro e sem vontade de pegar o lugar do outro. Cada um tem o seu lugar. As mulheres, se quiserem, têm os seus lugares. Depende de como a gente quer implementar as nossas capacidades. Mostremos, eu também sou do grupo, mostremos do que a gente é capaz e as portas vão se abrir para nós. Eu não acho que essa luta vai levar a grande sucesso. Não acho que é por aí. Olha, ela escrevia antes do chat GPT. Você aí delegando para inteligência artificial, ela que escrevia, tá? Uma salva de palmas para Vera Bobrov, pessoal. Obrigado. É uma honra estar aqui. Você conheceu meu pai, né? Que Deus o tenha. Minha mãe está aqui. Então, fico muito, muito honrado. E agora, passando a bola para o Rabino. Rabino, é o seguinte, eu estava vendo esses dias... Estava vendo não, eu estava fazendo um talk sobre persuasão. Né? Como é que você persuade o outro, como é que você convence. A persuasão ela é muito ligada à manipulação, mas não é. Persuadir é convencer. Me convence
com argumentos sólidos, sem botar tudo na conta do Todo-Poderoso, por que 2 é melhor que 1? Vou ficar em pé também. Até mesmo porque eu sou baixinho, então tem que, né, ficar um pouquinho mais alto. Olha, o título 2 é melhor que 1 ultrapassa o óbvio. Quem tem 1 milhão passou a ter 2 bilhões, óbvio, 2 milhões é melhor que ter 1 milhão, óbvio. Não foi isso que eu escrevi aqui. Essa expressão é do rei Salomão, Shlomo Amelech, no livro Kohelet, Perek Dalet, Eclesiastes, capítulo 4. Tovim Shnaim Me'echad. 2 é melhor que 1. Mas o rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, vai me dizer que 2 é melhor que 1, assim? Ele estava se referindo ao casamento. 2 é melhor que 1. A Cabalá depois foi entender, esmiuçar o que o rei Salomão quis com essa expressão. Eu vou dizer. E tem um capítulo sobre a Cabalá nesse livro. Não sou cabalista, eu me esforcei muito como educador para trazer conceitos da Cabalá que vão nos ajudar nos relacionamentos. 2 melhor que 1, marque. 2 melhor que 1, é assim. Para ter energia, precisa ter elétrons e prótons. Se você tiver só elétrons, não tem energia. Se você tiver prótons, também não. Keter, a coroa, a infinita luz de Deus, desce e criou Chokhmah e Binah. Chokhmah, inteligência masculina, Binah, inteligência feminina. Muito bem. Agora tem que dar liga para ter energia. 2 é melhor que 1, porque você nunca vai poder fazer o que a inteligência feminina faz. 2 é melhor que 1, porque você nunca vai poder fazer o que a inteligência masculina faz. E aí, precisa de respeitar e complementar. Me perguntaram ali na entrada, tá ótima essa foto, hein? O marido olha para um lado, a mulher olha para o outro. Não foi isso. Vou explicar. A foto quer dizer o seguinte: é uma costela que sai 2 seres. Essa é a ideia. E se me permite, Mark, permite. Não faz muito tempo, nós celebramos. Celebramos Shavuot. Entregaram a Torá. Entregaram a Torá. Deus entregou a Torá. Primeira história, criação do mundo. Segunda história, criação de um casal, Adão e Eva. Me acompanhem. Primeira história, Deus cria o mundo. Deus é o único ser possível. É só Deus. Aí ele cria o mundo. Está no livro. Ele cria o mundo movido por um amor de doação. Qual é a doação? Prover a existência do outro. Que outro? Ser mineral, vegetal, animal, humanos.
cuidar da existência do outro, ele cria. Aí, ele vem e traz Adão e Eva, tudo prontinho, bonitinho, né? E fala para eles, meus amores, vocês não são um, vocês são dois, pelas explicações que eu já fiz. Vocês agora cuidem de doar. O mundo deve a Deus a doação que ele fez. Você quer continuar existindo? Deva a doação do outro. Eu digo, o melhor resultado de um casamento é quando a partida termina empatada. É a maior vitória do casal. 8-8, 7-7, 9-9, 11-11. Se der goleada, 11-1, não vai funcionar mais o casamento. Isso é a capa do livro. É para vocês entenderem que amor de doação é a semelhança que nós podemos ter, porque isso precisa ser de livre-arbítrio, precisa ser deliberado dentro de casa. Eu vou dar isso para minha mulher, eu vou dar isso para ela. Muito bem, resolvemos isso, a mulher vou dar para o meu marido, dá para o meu marido, vou dar isso para o meu marido. Quanto está a partida? 7-7. Ótimo. Aí vem o baby. Se mantou, mas mantou. Já dizia Freud, a criança é o pai do homem. O que é a criança? Recebe. Recebe. Recebe porque alguém doa. Quem doa? A mãe, o pai, doação. Bem-vindo ao mundo divino, o mundo de doar. Aí, por que o livro é importante? Porque os meninos vão casar. Todo mundo aqui tem, ou terá, né? Terá filhos, se Deus quiser, para casar. Aí, os meninos só estão acostumados a receber. E aí, pai, você vai me dar? Mãe, você não me deu aquilo ainda, né? Você falou que ia me dar. Pai, 17 anos, hein? Vou ter carro. Mãe, vai ter uma festa, sabe aonde? Eu não tenho roupa. E pede, e pede, e pede, e pede. Se nós não formos trabalhar, eles vão chegar no casamento esperando o que vão receber do outro. Está errado. Eles têm que ir no casamento com a expectativa, estou pronto para doar a você. E do outro lado, eu estou pronto para doar a você. Aí vamos para frente. Porque quem está esperando receber, ele alimenta a frustração. Doação produz amor. Receber produz egoísmo. Leiam o livro. De verdade, não porque eu exercitei os conteúdos dele dando aula aqui nessa sagrada sinagoga. Eu atendi pessoas, eu andei, eu vi. Temos que aprender, esse é o jogo da vida. Freud disse, a criança é o pai do homem. Então temos que começar devagarzinho a educar nossos filhos para doar, para quando ele chegar lá no momento do casamento, ele entender. Você não tem que esperar receber, meu querido, você tem que se preparar para doar. Perfeito. Bom, eu já tinha muitas ideias, mesmo não estando mais casado, de que 2 é melhor que 1, mas eu gostei muito, muito mesmo. Pode casar de novo. Me deu até a ideia de um novo livro para você. 1 mais 1 é igual a 11. Opa.
né, de crescimento. Rabino, um dos temas aqui do seu livro que me chamam a atenção é a família planta, mas não rega. A família planta, mas não rega. Impressionante. Sabe que eu vim para cá, com respeito a vocês, eu não queria improvisar nada. Aí comecei a marcar, eu vou falar disso. Eu vi que estava marcando todas as páginas, eu falei, esqueci. Pronto. E aí eu vou ver aonde serei provocado. A família planta, mas não rega. Verdade. Desafio qualquer um. Família planta, mas não rega. Eu vou explicar o que eu quis dizer. Vou trazer a fonte onde eu me inspirei. Tudo é comunicação, Estela, é comunicação, né? Comunicação entre a Torá e as fontes científicas. A Torá diz assim, diz a Mishnah, Ben Teimah Omer, Ben Hamesh na Mikra, Ben Hesel na Mishnah, Ben 13 bar mitzvah, na mitzvot, Ben Hamesh na Talmud, com 5 anos vai estudar a Bíblia, com 10 anos vai estudar a Mishnah, com 13 anos vai fazer o Bar Mitzvah, com 15 vai estudar o Talmud, com 18 vai casar. Aí todo mundo fala, ai, esses ortodoxos querem casar com 18 anos. Não entenderam? Não entenderam? Não entenderam a fonte. E a primeira questionamento que ele faz é o rabino Shimshon Rafael Hirsch, que era um rabino erudito do século XIX, na cidade de Hamburgo, depois ele foi rabino em Berlim. E ele diz o seguinte, 5 anos para Bíblia. E de 0 a 5, você não tem nada para falar? Diz o rabino Shimshon Rafael Hirsch, de lá eu tirei esse capítulo, de lá eu tirei. O Ben Teimah está falando de regar. Você quer falar de plantar de 0 a 5. E os espaços da plantação e do regar, ele se divide. E eu digo para vocês que educação do berço, ele tem uma duração e ela é insuficiente para garantir aquilo que nós queremos. Não é suficiente a educação de berço. Anotem o que estou falando. Não é suficiente a educação de berço. É preciso criar parcerias. 2 pontos. Sinagoga, escola, movimento juvenil, clubes e etc. Por quê? Porque o que nós fazemos com os nossos filhos, e vocês já citaram aí, que os nossos filhos são testemunha moral, tudo está sendo plantado. Só que depois, nós conseguimos plantar o que a gente quer. Mas depois, nossos filhos estão em grupos sociais, em que a identidade dele começa a ser trabalhada pelo grupo que está inserido. Não é possível educar com ingenuidade. Família planta, mas não rega, eu digo para minha casa, não tem garantia nenhuma. Eu preciso buscar parcerias aos meus filhos. Você falou de palavrão? Né? A gente comentou o seguinte, que... Deixa eu falar uma coisa.
Eu, 22 anos, dirigi um colégio aqui pertinho, o Colégio Iave. Eu nunca ouvi um palavrão de um aluno no colégio. Tem ex-aluno aqui, hein? Mas eles ficavam nervosos, eles ficavam isso, reclamavam da nota, reclamavam do professor, disso. Eu nunca vi um palavrão. Sabe onde eu vi palavrão? Com os adultos. Os adultos falam palavrão. Os alunos não falavam palavrão para mim. Nada. A convivência vai fazendo o linguajar. A convivência vai fazendo a programa. Qual o programa? Até mesmo as derrapadas juvenis são derrapadas dentro de um gráfico de risco calculado em educação. Risco calculado. Eu não vim aqui para fazer propaganda para um colégio ou outro, mas no Colégio Iave eu vi isso. E eu desejo que todos os colégios sejam assim. Todos! Que não tenha palavrão. Vamos começar. Né? Respeito. Então, família planta, mas não rega, significa, vamos cair na real. Nossos filhos serão o que nós plantamos e serão produtos das mãos mais variadas que regam os nossos filhos. Eu estive há pouco tempo com a juventude da Hebraica. Esqueci o nome do grupo. Jovens Sem Fronteiras. Isso. Gente, precisamos trabalhar questões sérias na nossa comunidade. E eu não fujo ao debate. Mas precisamos aprender a debater. Não dá para gritar comigo. Eu falo, eu tenho eloquência na fala. Eu muitos anos fiquei em sala de aula dando aula, anfiteatro, dando aula. Eu tenho eu fiz educação vocálica para dar aula. Aí meu pai falou que tinha que cantar para Deus também, aí eu virei rezando também. Aí eu virei, bom. Aliás, abri parênteses. Uma vez eu voltava com um livro grande da Estivá de Petrópolis. Livro grande. Cachorro Talmud, pequenininho. E meu pai disse, não adianta nada você ler esse livro se você não sabe rezar. Se você não vai saber funcionar uma sinagoga, esquece esse livro. Ele botou isso tanto na minha cabeça que eu comecei a assumir a responsabilidade de funcionar uma sinagoga. Hoje, eu passei isso para os meus filhos também. Olha, vocês vão funcionar uma sinagoga. Não adianta você ficar passando por um livro para um lado, passar por um livro para o outro lado, você é muito legal. Mas a sinagoga precisa funcionar. E como é que vai funcionar a sinagoga? Quem vai ensinar como se funciona um Kol Nidre? Como se funciona Yom Kippur? Como se funciona Rosh Hashanah? Meu pai me deu 2 tapinhas com, assim, e ele tem razão. Ele tem razão. Mas voltando, então, para a nossa questão. Eu vou falar com o pessoal, você falou de feminismo, de esquerda, direita, eu brinquei. As pessoas vão para uma conversa gritando. Intolerantes, a tua resposta. Não deixa nem falar. Deixa nem falar. Eu estou acostumado a isso. Eu estou acostumado ao contraditório de um debate civilizado, com conteúdo e com fontes contraditórias. Por que não? Ótimo, que seja assim. Mas quando começa a estereotipar, ou a falar assim, Marcel, fala assim, olha aí ele lá de quipa preta, terno, não, olha, não vem aqui nos doutrinar, não. Pô, então não quer conversar comigo. Não vem aqui nos doutrinar. Então, família planta, mas não rega. Nós temos que ter a consciência de onde nossos filhos vão, com quem anda, aonde estuda, qual o plano para essa criança fazer a sua contribuição, a sua doação. Não dá para ficar nessa ingenuidade. Não, tudo bem, agora ele é pequeno. Tem 38 anos. Rabino, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é,
por que a responsabilidade judaica vem antes de todas as responsabilidades? E aí eu queria que você já emendasse, pessoal, né? Sim. Tá lá o sushi. Que você já emendasse com a tua mensagem final do livro e o que as pessoas podem esperar de transformação depois que elas lerem. Olha, eu desejo a todos um bom sushi. Leiam o livro. Vocês vão me fazer bem. Eu acho que vai fazer bem a vocês. Responsabilidade judaica. Eu estava no Rio de Janeiro, na casa do falecido. Ele era um judeu carioca, talvez o Luiz vai se lembrar, chamado Gerson Berger. O filho dele foi presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, da Fierj, Ari Berger. Ele continua forte, está na Conib agora. Ele está forte. Tá forte, tá. Não. Nunca vi. Conib, ele está na Conib. Ele está lá. Não, ele é um cara, ele é um criminalista, é um advogado famoso no Rio de Janeiro. Ari Berger, jogamos bola junto. Mas eu estava na casa do pai dele, tive essa oportunidade de ver uma situação inusitada. Estava lá o ex-ministro da Educação do Estado de Israel, Yitzhak Navon. E ele fala espanhol. E ele estava fazendo a sua apresentação em espanhol. O Gerson Berger, eu sou muito amigo da família, me chamou, fui de São Paulo até lá. E ele, Yitzhak Navon, fez um discurso muito bacana sobre Israel, isso, aquilo, tem que mandar tudo para Israel, mandar, bom, enfim. Tinha uma senhora sentada, interrompeu Yitzhak Navon com uma pergunta e de forma cortês, o ministro falou, pois não, senhora, pode dizer, o que é isso? Aí a senhora falou, olha, eu mandei minha filha para Israel e não foi legal não. Eu falei, por que não foi legal? Casou com uma pessoa que não é do povo, né? Uma pessoa da Escandinávia, não sei, no kibbutz. Então ficou uma coisa ali, ela cobrou disso dele. Esse episódio na casa do Gerson Berger me fez pensar sobre a responsabilidade judaica precede as demais responsabilidades. Por quê? Ela, apesar da menina ser brilhante, ela estava um pouco chateada, que o percurso da família não era o que ela queria. E que ela já não estava mais curtindo todo o percurso acadêmico dela. Eu percebi lá, e isso me fez outras experiências comunitárias, como na hora H, a questão da sequência de uma geração judaica, da vibração com o saber judaico, vai bater. Aí quando bate, a gente vai olhar, bom, o que nós fizemos? Nós fizemos plantar direito e não sabemos como regar isso, como regar os nossos frutos. Então, responsabilidade judaica precede as demais. Claro que eu quero meus filhos numa faculdade. Óbvio. Mas não podem meus filhos virem ao mundo sem conhecer a Torá, porque é o ID deles. É o RG dele, é a identidade dele. Ele não pode ficar sem saber quem ele é. Essa equação você só faz com bons regadores. Tem que saber escolher escola, yeshivá, faculdade, grupo social, que os nossos filhos vão andar. Ponto pacífico. Porque senão eu vou encontrar com jovens que gritam. Ou tem medo da minha kippá. É grande a tua kippá, né, Rabino? Já começa com ironia. E aí eu vou brincando.
Eu sou carioca, eu vou na brincadeira. Mas eles não querem brincar também, eles querem só gritar. Grita! E mais grita! A mensagem final. Né? A mensagem final que eu desejo aqui. E isso está no livro e é fruto da minha caminhada. Eu não conheço judeu que se assimilou por questões teológicas. Não conheço. Eu conheço judeus que se assimilou por questões amorosas. Vou repetir. Por isso que eu acho que vocês precisam ler meu livro. Não, eu estou tirando um pouco a humildade, parece, né? Mas eu estou pedindo. Porque eu estava trancado dentro de casa, não sabia o que fazer. Eu falei com Deus, Deus me ilumina, eu preciso escrever alguma coisa para o meu povo, para a minha comunidade, para a minha sinagoga. E depois eu fui testando tudo que eu estava escrevendo com vocês. Essa sinagoga me deu proporção. Vocês não fazem ideia como eu agradeço essa sinagoga, porque a sinagoga me deu a oportunidade de exercitar questões sérias. Porque essa é a essência. Eu disse para alguém, já não me lembro, tem rabinos que estão cuidando da carne, do alface, do leite. Está tudo em boas mãos. Mas quem está cuidando das esposas, dos maridos, dos filhos, da essência e do amor? O que é amor segundo o judaísmo? Os impulsos da pessoa. Tem amor permitido e tem amor proibido. Ponto. Tem amor proibido. Romeu e Julieta fez o maior sucesso. Era um amor proibido da época. Já lá, brigas entre famílias. Virou bandeira. Referência. Do que? O que é proibido é gostoso. Vamos enfrentar as ordens. Vamos enfrentar eles. A igreja. Aí colocaram a gente no meio. Vamos enfrentar o Rabino Sami. Ele vai ver só. Vamos enfrentar aqueles ortodoxos. Vamos. Romeu e Julieta. Esse é o nosso lema. Ou então, pega o Caetano Veloso. É proibido proibir. Olha só. Canção dele. Ou Lulu Santos. Vamos nos permitir. Ou os Beatles. As canções são bonitas, tá? Não tenho nada contra os arranjos musicais. Eu tenho contra as letras que eles põem. Todos nós precisamos de amor. Aí que amor que ele está se referindo? Vem cá, você sabe o que a Torá falou sobre amor? Você sabe o que é amar? Você sabe que é amor permitido? Você sabe qual é o amor proibido? Querem conversar comigo? Não querem ouvir. Querem impor. Tá bom. Então você não quer conversar. Imagina você, e aí termino, de verdade, que o sushi está bonito. Tem que estar gostoso agora, né? Vamos para a segunda parte. Amor proibido. 2 irmãos. Já imaginou? 2 irmãos. Evelyn é linda de morrer. E o irmão dela, Robert, não tem nenhuma Evelyn aqui não, né? Yes. Tem Robert? Yes. Bom, o Robert chega para o pai e fala, perdão, pai, perdão. Eu amo a Evelyn. Você não sabe, eu durmo pensando nela, acordo pensando nela.
Eu quero sair com ela, eu quero casar com ela. Ei, come on, ela é tua irmã, não pode, amor proibido. Aqui todo mundo entende. Maggie, você tem algum problema para entender que Robert não pode casar com Evelyn? Está tudo certo. Quando a gente começa a falar de outros amores proibidos, aí começa a encrenca. Ah, é? Começa a encrenca. Pois então, resolvi falar, bom, então vamos aprender que é isso que vai diferenciar família planta, mas não rega. Vamos procurar bons parceiros. E eu me coloco sempre como mais um embaixador, mais uma pessoa que está com gana, com vontade de divulgar a Torá, divulgar judaísmo, de tentar fazer o máximo, mostrar a beleza dele, a inteligência dele. E eu agradeço muito a todos que vieram nos nossos encontros. Eu sei como é difícil vir ao encontro toda terça-feira, ou era uma terça-feira por mês, cada 15 dias, e a gente foi levando, e eu devo muito porque eu aprendi com vocês, exercitei junto com vocês, e muitos outros que não puderam estar. Sabe quantas mensagens bacanas eu recebi no WhatsApp, né? O meu bebê, eu ganhei mais um filho, yes, Mazel Tov, tal, eu vibrando com as notícias e das impossibilidades de muitos estarem aqui. Eu peço, é um pedido de amigo, leiam, divulguem, e estou pronto. Se tivermos que fazer outros grupos para falar disso e de outras coisas, nós iremos até lá. Muito obrigado pela paciência de vocês. Todo mundo liberado, tá? Todo mundo está convidado para o nosso sushi.